Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Direto do Front e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Lino, que é um espartano que já captou ali os seus acima de 2 milhões no mês e topou vir compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória na assessoria de investimentos. Lino, muito obrigado, irmão, por estar participando. Vai ser um prazer te ouvir aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre essa conquista aí. Irmão, eu já te conheço, tá? Mas, por favor, conta um pouquinho sobre você para a turma, de onde você é, qual o seu escritório, enfim, conta um pouco aí de você para a gente conhecer, para todo mundo te conhecer melhor. Legal. Bom, basicamente, né, como o Bruno falou, eu chamo Lino, sou assessor de investimentos da Explorer, aqui na XP, né, bandeira XP. Eu tô com 28 anos atualmente, né, e eu tô chegando aí nos meus 3 anos de assessoria de investimentos, tá? Basicamente, eu sou formado em engenharia civil, né, formei no final de 2018 aí, a graduação, e exerci, né, parte desses 2 pós-anos aí de graduado, a minha função normal como engenheiro, né, e sempre gostei bastante. Porém, resumindo um pouco aqui a história, em 2020 veio a pandemia, como todo mundo conhece, circuit break, né, e aí eu comecei a me interessar muito mais pelo mercado, né, conforme eu tinha já estudado anteriormente, e eu me peguei ali, né, no meu dia a dia, estudando mais sobre o mercado financeiro do que a própria engenharia, né. Então, desde então, resumindo aí o vai e vem, eu acabei mudando a minha carreira, né, o meu currículo aos poucos, até ter a oportunidade, há 3 anos atrás, de ingressar no escritório de agente autônomo, tá? Então, resumindo... Mas você se interessou pela assessoria por causa de circuit break, pô? Como assim? Exatamente. Deveria ser o contrário, né? Exatamente. Mas, assim, foi mais a questão de pesquisar sobre, né? Poxa, o que está acontecendo no mercado naquela época, principalmente da pandemia, né? O mercado acionário despencando, as ações se valorizando muito, né? Um monte de gente com medo, principalmente os investidores. E aí eu fui pesquisar, né? Eu investi um pouco naquela época também, mas eu quis saber, né? Então, a curiosidade levou a sede de conhecimento que, com o passar do tempo, eu acabei me especializando nessa própria área. Que massa. E assim, como que foi essa transição, que até é bem comum, né? Bastante gente vem da área de engenharia. Mas eu queria que você explorasse um pouco mais isso, Lino. O que você não via na engenharia? Primeiro, o que exatamente você fazia como engenheiro, tá? E o que você não via na engenharia que você enxergou no ramo da assessoria, assim? Qual foi essa atração? Legal. Bom, basicamente, né, eu sempre fui engenheiro na parte de projetos, né, eu sempre gostei bastante dessa área, me exerci minha função normalmente ali, né, fazendo projetos de casas, principalmente de médio e alto padrão, né, então eu tinha um viés ali que eu trabalhava de forma autônoma também, né, sempre tive esse viés de trabalhar de forma autônoma, sempre gostei dessa área, né, e era minha função normal porque eu sempre gostei da área de engenharia, né. Só que com o mercado financeiro, né, com essa vinda desse contexto, principalmente da pandemia, que eu acabei estudando mais sobre, eu vi uma necessidade ali muito grande de atender diversas pessoas que têm interesse, né, em investir e se preocupavam da mesma forma, né. Além de que, claro, né, a projeção de hoje, nessa profissão que eu estou hoje de crescimento, né, de você construir uma carteira, pensando numa carreira realmente de longo prazo, fazia total sentido, tá? Então, basicamente, eram, assim, 2 profissões que eu estava inserido, né, no meio daquele momento de decisão, vamos colocar assim, que ambas eram no ramo autônomo, vamos dizer assim. Mas eu decidi entrar mais nessa área da parte de investimentos também, muito pela necessidade de como a gente, assessor, pode mudar a vida das pessoas no dia a dia. Tá? Eu acho isso muito importante. Você, então, nesse ramo, você já era autônomo, você não era, sei lá, CLT? Não era. Como que é o autônomo da área de engenharia de projetos, assim? O que significa? Basicamente era no escritório, né, que eu fazia algumas terceirizações também com outros parceiros engenheiros, e a gente tocava diversos projetos aí de forma autônoma, né, muito por demanda de clientes também, né, já atendendo essa parte de clientes diretamente, na construção, enfim, na elaboração e dimensionamento de projetos, todo o cronograma que a gente fala, né, antes da parte de execução. Então eu já tinha essa pegada mesmo. Ah, legal, legal. Porque, assim, muita gente sofre, às vezes, quando vem pro autônomo, não é nem para assessoria, né? Mas a pessoa, às vezes, está super acostumada com aquele modelo que não é sob demanda, né? Que é, tipo, sei lá, ele é contratado, ele vai lá, faz um trabalhinho,
sei lá, todo dia mais ou menos o mesmo igual e sofre na hora que, cara, agora eu preciso achar clientes, eu preciso trabalhar sob demanda do autônomo mesmo. Você já pelo menos encurtou esse caminho, né, Lino? Isso acho que Exatamente, ajuda exatamente. um pouco. Uhum. Bacana. E assim, como que você descobriu a assessoria de investimentos? Beleza, eu entendi que você começou a se interessar por investimentos ali em 2020 e você deve ter entrado na assessoria em 22, 21, 22, Isso mesmo. né? 20, 22. Como você descobriu a profissão? Você lembra? Legal, eu lembro sim, na verdade, foi mais um convite, né, que eu recebi na parte da própria XP, né, nos Ah, cursos legal. que ela faz aí, né, no sentido de agregar a aderência, né, no assessor de investimentos, trazer o pessoal, às vezes, de outras áreas para conhecer a profissão, e foi em uma dessas, né, eu acabei fazendo a entrevista aqui de um dos escritórios que eu tenho, um dos sócios aqui do escritório é amigo meu antigo, né, de longa data, então acabou casando essa oportunidade aí, desde então eu estou aqui, né, no mesmo escritório, com a mesma equipe e tocando Ah, também. legal. Ah, você já conhecia alguém aí da Explorer e foi trabalhar com o pessoal, seus amigos. Acho que Exatamente, você não falou a sua cidade. Você é de São Paulo. Eu sei que é de São Paulo, né? Você é de São Paulo, capital mesmo? isso mesmo. São Paulo Nasci... capital, a gente está é. aqui, eu sou do interior, né, de São José do Rio Preto, inclusive Ah, perto aí de boa. Ribeirão, que é Aham, você, aham. né, Eu tive mas... família já em Rio Preto, cara. É uma cidade Ah, muito é? boa. Minha família Legal. morava lá e eles mudaram para Santos agora, uma parte da família, mas a cidade Uhum. é muito boa. É boa, eu gosto bastante do interior, mas é igual a gente sempre fala, né, Bruno? O mercado financeiro tá aqui, a gente tá na Faria Lima, inclusive do lado do metrô aqui da Faria Lima, Que e muita legal. coisa acontece por aqui, né? E desde então eu tô aqui, em São Paulo mesmo, capital. Naquele prédiozão, vocês ficam naquele prédiozão bem do lado do metrô ali, onde fica a Warren? Não, a gente está no prédio que agora não é mais a Sul América, né? Tem um prédio da Sul América do lado, que não tá Ah, mais, e tá. é um prédio atrás dele. Ah, beleza, beleza, Mas é assim, legal. 3 minutos da estação, do lado. Legal, chique, chique. E aí, começando, né? Então, acho que já deu para Uhum. pegar, a gente conseguiu pegar um pouco. E aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo também, comentem aqui, né, se está dando para pegar. Mas eu acho que deu para pegar um pouco o seu início na assessoria. Mas e aí, e as dificuldades, Lino? Você começou na profissão, né? Não é uma profissão também tão fácil, né? Para no começo ali, para quem está começando. Como foi esse começo efetivamente? Né? Foi difícil? Foi fácil? O que você sentiu nesse comecinho da assessoria? Perfeito. Bom, acho que para todo mundo, né, a gente tem um caminho bem semelhante, que é muito difícil, né? E eu acredito que não seja muito pelo contexto, mas sim pela falta de direcionamento, né? De ter um rumo ali do que fazer, porque, de novo, a gente está num ramo autônomo, né? Não tem, teoricamente, ninguém cobrando a gente mesmo tem que cobrar, e muitas das vezes acho que a frustração, né, principalmente do início da assessoria, vem por não saber o que fazer, né? Que não gera resultado, que isso aí traz outros diversos problemas. Então, já respondendo, né, sim, é muito difícil, muito por conta dessa falta de direcionamento e como a gente pode melhorar, né, a cada dia por causa disso daí. Uhum. E a sua parte de dificuldade ficou mais nos clientes, ficou mais no mercado? O que você mais sofreu? Eu acho que a dificuldade principal, Bruno, até falando assim no contexto de mercado, né, de assessoria, é a questão de prospecção, né? Porque o que Tá. move mesmo os escritórios hoje, né, as corretoras também, falando no volume maior, é a questão de captação, né? Você converter clientes, fidelizar esses clientes, né, a longo prazo, ter uma indicação recorrente de cada um deles, né, fazer um trabalho de perto. Então, todos esses fatores, né, que geram o combustível do nosso negócio como assessor de investimentos, era o principal fator assim e o gargalo que eu sentia, né? Que às vezes eu, por exemplo, né, prospectava muito no começo, mas não tinha um direcionamento, poxa, gastava muita energia com algo que não dava retorno, tá? Então todos esses Uhum. fatores ficavam acumulando, né, para que a gente não, meio que não saia do lugar. Mas hoje, Entendi. finalmente, né, tá bem diferente essa questão. Ah, legal. Você entrou, foi aí que você me conheceu, procurando mais de prospecção, mais de mercado. Você entrou no assessor Exatamente. espartano, Lino, em quando que foi? Foi ano passado, né? 2024. Foi ano passado, exatamente. Fez um ano e alguns meses aí, eu não lembro exatamente, mas já fez um ano e alguns meses sim. Ah, legal, legal. E como é que você me encontrou? Foi no YouTube, no Instagram? Como é que foi? Puxa vida, Brunão, cara, se eu não me falha a memória, eu acho que eu te encontrei pelo YouTube, tá? Por conta de materiais que eu via. Inclusive, eu acho que eu te vi, tô até me recordando agora que você perguntou.
em um vídeo antigo que você gravou no escritório, na mesa, falando como prospectar clientes de alta renda, alguma coisa assim. Tipo assim, eu fechei o meu expediente e vou gravar um vídeo do YouTube aqui. Algo assim. Não sei se você se lembra desse vídeo. Cara, muita gente fala que acabou vendo esse vídeo aí. Era um vídeo. Eu lembro dele porque a gente estava tendo uma reforma, então tava tudo zoado atrás, assim, no escritório, tava assim, um negócio de madeira lá. Eu lembro, assim, eu fazia bastante isso. Terminava e ia gravar os vídeos. Legal, cara, legal. Certo, e legal. Antes de entrar no assessor espartano, Lino, você ficou muito receoso, assim, cara? Você ficou, puta, entro, não entro? Como é que foi? Cara, eu acho que não. Na verdade, eu fui bem decidido já conhecendo você, né? Porque, assim, de novo, né, acho que eu não expliquei isso, mas acho que pelo contexto que a gente conversou, os nossos amigos que estão assistindo a gente vão entender. Eu não vim de banco, né? Tá. Então, diferente hoje do mercado, né, que a grande maioria vem de uma carteira de clientes, de relacionamento de banco, quando eu conheci você, né, eu pesquisei e falei, poxa, que legal saber que tem um assessor, né, de investimentos, e é um caso muito semelhante ao meu, porque não veio de banco, né? Então, como que eu faço hoje para angariar, né, criar esse combustível de prospecção, de trazer novos clientes, trazer novas captações, sem ter esse relacionamento, né? Então, sim. Isso aí me chamou muita atenção. Eu falei, cara, poxa, finalmente achei alguém do mercado, e não discriminando outras pessoas, né, que fazem esses treinamentos também, mas era bem diferente de você. Por quê? Aí eu vi, às vezes, no história da pessoa, poxa, 5 anos como private bank da instituição tal. Tudo bem, né? A pessoa tem o mérito dela, mas isso ficava um pouco a desejar no sentido de, poxa, faz sentido, mas será que é isso mesmo, né? Então, por isso que me chamou bastante atenção e eu já fui decidido mesmo, né? Muito por conta do feedback e por esses fatores. Eu também, assim, eu também não quero desmerecer, né, o pessoal que veio do private banking ou whatever, né, que tem, tanto faz. Mas, assim, a questão é que é um jogo um pouquinho diferente, né, cara? Você que começou igual eu aí, sem mais do zerão, poxa, a gente tem que ralar um pouco mais para conseguir o mesmo resultado, porque não que seja fácil, para ninguém é fácil, mas é mais fácil você ter cliente e puxar seus clientes, né? Então, assim, é mais fácil, sei lá, é igual você fazer a mudança. Eu mudei de casa recentemente. É mais fácil você já ter seus móveis e mudar do que você sair comprando os móveis todos do zero, vamos falar assim. Dá trabalho fazer mudança, mas é um pouco mais fácil do que começar do zero, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo, cara. E o começo seu, então, que você mais sentiu dificuldade foi isso aí, foi conseguir os primeiros clientes. Demorou muito, assim? Como que foi para você essa prospecção? Na verdade, Bruno, assim, como todo início, acredito eu, que de um profissional que não vem de instituição financeira, ele é mais pela questão do primeiro círculo, né, de amizade ali, que vai indicando, a gente qualifica algumas pessoas, né, muitas delas não vêm, né, isso é normal, porque você mesmo estando no começo, né, nesse ciclo pequeno de relacionamento, você também, teoricamente, tem não uma capacidade técnica reduzida, mas é diferente, né? Então, você vai com o tempo ganhando confiança, principalmente na parte técnica dos investimentos, isso é natural, né? Sim, então, no começo foi mais ou menos assim, né? Depois que você vai engrenando, vai tendo um ticket médio alto ali de clientes, você vai tendo bem mais confiança em alocação, em discorrer uma conversa com o cliente também, ver uma necessidade que às vezes ele nem enxergava. Então, isso é natural com o tempo, né? E foi mais ou menos essa trajetória que eu tinha e estou tendo agora, né? Acho que a gente, né, Lino, vai ficando mais confiante e as pessoas também, ao longo do tempo, vão confiando mais na gente. Porque se você conhece alguém, a pessoa, às vezes, ela sabe que você acabou de começar, então ela fica meio na dúvida. Acabou de começar, faz 1 mês, faz 2, faz 3, é difícil. E o seu prospect também, eu vejo que ao longo do tempo, você está lá prospectando o cara, tá ligando, tá mandando mensagem, tá chamando para o evento, tal, tá prospectando. Chama 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Passa um tempo, ele fala, pô, o cara tá me prospectando faz 1 ano, né? Assim, golpe não é, porque golpista, eu nunca vi golpista que fica 1 ano prospectando, né? Não, desiste da primeira. O golpista tenta uma vez ali na ligação e já era. Então, eu acho que até isso acaba ajudando a gente no longo prazo. E a gente está aqui, né? Porque o Lino fez a captação, vamos mandar essa plaquinha aqui para ele, que é a plaquinha dos Espartanos captados 2 milhões e meio, com muita honra. Legal. Gosto muito do Lino. E, pô, vai ser massa mandar para você aí, Lino. Legal, mas obrigado. Essa história, primeiro de tudo, né? Quanto você captou exatamente? Olha, fechando o mês, acho que
fechou em 2,3 milhões, eu acho que esse mês, para ser mais exato, né? Porque ele está finalizando ainda, né? A gente tem essa última semana aí. Então você captou em 30 dias no mesmo mês 2,3 milhões? Isso mesmo. Muito bom, Lino. Eu queria saber o seguinte, foi agora no mês de março que a gente está gravando, né? Isso. Pessoal, vocês estão vendo esse vídeo provavelmente em abril, tá? Mas a gente está gravando aqui dia 28 de março e o Lino está fechando o mês aí. Talvez entre alguma coisa aí no último dia, né, Lino? Hoje é o último dia do mês. Vamos ver. Até segunda, vai que né? bate mais... Ah, não, tem segunda ainda. Vai que bate mais um... Vai bater mais 1 milhão segunda, pô. Ô, show, tomara. Primeira coisa que eu sempre pergunto, assim, para todos, Lino. Você, quando começou lá, porque é muito comum a gente assustar com os valores, né? A gente vê isso aqui, 1 milhão, 2 milhões, né? Eu tenho certeza que tem alguém que tá vendo isso aqui e fala assim, caramba, 2,3 milhões é um valor muito grande, que assusta, né? Você também tinha esse medo no começo? Como que era? Tinha, natural, né? Principalmente, igual eu falei para você, né? Da gente que não veio do mercado financeiro, de instituição financeira, assusta realmente, tá? Mas até falando para os amigos aqui, colegas que vão assistir a gente depois nesse vídeo, é algo normal, né? Depois que você tira aquele medo, o Bruno fez muito isso, de boletar uma renda fixa para o cliente, fazer uma alocação ali bem feita, um valor de 500 mil, 2 milhões, 3 milhões, é questão de número, né? Então, isso daí é bem tranquilo e com o tempo o pessoal vai se acostumando, vamos falar assim, né? Inclusive até com o cliente, porque igual você falou, né, Bruno, além da cifra, acho que os assessores no começo, eu era assim também, tinha muito medo do cliente, né? Poxa, o cara tem tantos milhões, o que eu vou falar? Será que eu vou engasgar? Não sei o quê. Mas não é muito assim, tá, pessoal? E sempre que o Bruno fala, a gente como assessor, a gente sabe muito mais do que o cliente, né? Então, tem que ter essa segurança. A ideia é que você, como assessor, vai agregar para o cliente, é a sua principal função, nada mais. Cara, os assessores, às vezes, começando, eles têm muito isso, de achar que o cliente manja muito, né? E, normalmente, o cliente chama CDB de CDI, fala, Troca eu investi tudo. no CDI... Troca tudo. Fundo, ele fala, eu quero investir em fundo. Aí você não sabe se é fundo imobiliário, fundo de renda fixa, fundo de ações, enfim. A gente tem um conhecimento muito maior, né? Não precisa ficar tão nervoso. E como que foi? Como que você captou mais ou menos assim essa captação? O que você acha que te ajudou nesse caminho, Lino? Eu acho que assim, Bruno, na captação específica, né, dessa última que eu tive, foi muito por conta da janela de tempo, né, que eu costumo falar de maturação do prospect, né, do lead qualificado. E até complementando aqui a ideia para os amigos, né, porque tem muita gente, eu venho da engenharia, a gente é muito quadradinho. Poxa, se eu fizer isso, eu vou ter X resultado ou Y, né? E no nosso ramo não é assim, infelizmente. Então, às vezes um esforço, né, uma semente da prospecção que a gente planta, um contato, um e-mail, uma ligação agora, pode dar um retorno daqui 2, 3, 1, 2 anos. Né? E até complementando essa boleta aí, essa captação, na verdade, ela veio, não foi do dia para a noite, nem de um mês para o outro, foi coisa assim de tempo já. Né? Então, por N motivos, às vezes, dos clientes, né, dos prospects, de algum atrito, ou alguma insatisfação, ou mesmo uma curiosidade para saber, poxa, igual você falou, esse cara tá falando comigo há 6, 1, 2 anos, né? O que ele tem de bom, né? E aí vai discorrendo um relacionamento ali, enfim, algo nesse sentido. Então, eu acredito que esse seja o caminho, né, que você perguntou aí. Mas você ligou para ele te conheceu nas redes sociais, foi relacionamento, como é que foi? Você lembra mais ou menos? Foi questão de indicação, né, que a gente, primeiramente aí, e depois foi maturando com o tempo, né, com questão de daquele follow-up que a gente conhece, no sentido de colocar à disposição, ver aquilo que a gente pode ajudar, marcar uma possível reunião, e dentro disso que veio a primeira abordagem, né, e falar assim, ó, quero te ouvir, né, então foi basicamente, eu ia comentar também, até da questão desse 2,3 do mês, né, acho que uns 30%, 40% disso veio de palestra também. Veio de palestra? Veio de prospects aí de outras instituições que eu fiz a palestra, não pôde vir, não quero conversar, me fala uma segunda opinião. Isso. Você falou do tempo, boa, indicação, assim, é sempre a longo prazo que mais vai trazer retorno para a gente, o mais fácil, né? Então, começar a base inicial, que é o mais difícil, e buscar também essas indicações e nunca parar de prospectar, com certeza. Mas você falou do tempo, né, Lino? Eu conheço assessor, eu já vi caso, né, de um amigo meu que começou no mercado lá em 2010,
que o cliente, o prospect virou cliente 10 anos depois do primeiro contato. Né? Olha só. Ele começou no mercado em 2010, ele lembra que foi uma das primeiras reuniões que ele fez, e o cara investiu em 2020 com ele, né? Para você ter uma ideia. Eu tenho um caso que foi até mais caricato esse caso, né? Que eu conto às vezes no canal. Uma vez o cara me expulsou da sala da reunião. Tipo assim, cheguei para fazer reunião, eu estava começando, acho que eu devia ter 24 anos, né? Foi lá em 2017, ele virou e falou, pô, você é muito novo, sai da sala, não vou fazer reunião com você, não. Ele me expulsou da sala, cara. Eu fiquei malzão e tal. E em 2022, esse cara me ligou e falou... 2021, perdão. Foi dezembro de 2021, na virada do ano. Ele me ligou e falou, viu, vendi um terreno aqui, terreno grande e tal, 2 milhões, quero investir. Tipo, 4 anos depois, o cara falou, não, quero investir, cara. Depois de um tempo, eu encontrei ele no evento, aí falei uma vez ou outra tal com ele, nem prospectei muito, e o cara simplesmente investiu. Então, olha, demora, né, Lino? É isso mesmo. E é isso mesmo, Bruno. Bem que você fala, e os nossos amigos aqui, muitos que já são assessores espartanos, né, há muito tempo, também sabem dessa janela de maturação, né? Então, é uma questão de tempo, que não pode perder essa constância, né? Hoje eu, infelizmente, às vezes acabo pela correria deixando de fazer alguma coisa ali com respeito à prospecção, mas tem que ter essa constância, porque o resultado vem. Bacana, parabéns, cara, show de bola. Captação zona aí, 2,3 milhão. E Lino, e agora, assim, quais são os... primeiro, eu não te perguntei, como que tá hoje no seu escritório? Tá feliz, tá gostando? E quais os próximos desafios? Fala um pouquinho aí da Explorer pra galera, tá feliz, tá gostando? E quais são os desafios? Excelente. Bom, com certeza a resposta é... Não tenho, assim, estou em perfeitas condições hoje de estar aqui, né? Gostando bastante da equipe. A gente é uma equipe muito voltada para o atendimento do cliente de forma próxima, né? Então, a gente tem um atendimento, assim, no sentido de, além de falar de investimentos, a gente busca muito a questão financeira do cliente, trabalhar uma parte de planejamento, ver algumas frentes que o cliente demanda muito, né? Com respeito a empréstimo, consórcios, nas outras parcerias que a gente tem. Então, a gente hoje, né, é como se fosse, assim, o primeiro ponto focal do cliente. Então, qualquer demanda financeira que o cliente tem aqui, ele vai pensar, poxa, o Lino, lá do Explorer, pode me ajudar pelo menos, né? Uma conversa inicial pode ser feita. Então, basicamente é isso, né? A gente é um escritório muito voltado a esse público também private de alta renda, né? Que é um DNA nosso do escritório hoje. E a gente tem grandes projetos aí, principalmente para esse ano, para rodar, e estamos super felizes também e animados, né? Isso é o mais importante, acredito eu. Legal, bacana. E os próximos desafios, Lino? O que está na nossa cabeça, assim? Próximos desafios seria a questão de realmente incrementar a parte de novos clientes, né? Acredito que seja todo o alvo aí de escritório. De todo mundo, né? O tempo todo. O tempo todo, né? Mas, de certa forma, é melhorar cada vez mais o nosso atendimento. Por quê, né? Eu acho que os amigos aqui que escutam a gente conhecem muito bem, o mercado muda muito, né? Eu até complementando a questão hoje, o Bruno já falou várias vezes aqui no canal sobre o FIFIXO, a gente já vem atuando isso de forma bem abrangente com os clientes, né? Já vem mudando isso. Então, essa, entre outras prerrogativas, a gente procura sempre evoluir, né? E a gente tem esse desafio hoje de novo, aprender todo dia e executar isso da melhor forma para o nosso cliente, que é o nosso principal desejo aqui. Tá usando o FIFIXO? Tá gostando? Sim, nossa, com certeza, tanto para a questão de transparência, né, que a gente fala para os clientes, o FIFIXO ele tem diversas prerrogativas benéficas, né? Não vou entrar aqui no detalhe porque acho que não dá muito tempo, mas a vantagem que você tem, né, olhando esse novo modelo de remuneração, até para trazer para o cliente, a gente já tem uma prova clara nos mercados que são mais desenvolvidos, né? Então, falando de Europa, que é um mercado estruturado, né, muito mais que o nosso, já é totalmente banido o sistema convencional hoje que a gente tem, que atua mais ou menos aqui no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos é o contrário, né? A maior parte lá é justamente nesse modelo que aqui está iniciando ainda, né? Isso é de certa forma, uma pena, mas é só olhar, de novo, a gente é o reflexo, né, Bruno? Quando a gente fala, até quando a XP foi fundada, né? Olhando o mercado desenvolvido. Então, tudo uma questão de tempo para isso já mudar e daqui a um tempo já está em todos os clientes aí, né? Em todos os escritórios. Tudo que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer daqui uns 20, 30 anos. Então, a gente deve bater em algum momento aí 500, 1 milhão de assessores, a gente vai para já está sendo, né? Já está quase invertendo, né? Vai ficar mais no fee do que no commission.
Vamos ter, enfim, todas as mudanças que aconteceu lá, eu acredito que vai acontecer aqui também, porque nos últimos anos foi exatamente o que aconteceu, né? Acho que é a melhor aposta para o futuro. Ino, cara, muito bom falar com você, tá? Muito obrigado por estar participando, por estar dando luz aqui para todos que estão nos ouvindo. Parabéns pela sua trajetória, irmão. Quero gravar daqui um ano, mais ou menos, te chamar novamente aqui para você vai estar em outro momento, em outro nível, e vai compartilhar esse outro nível com a galera também. Então, e pessoal, quero pedir para todos, né? Vamos comentar aqui e agradecer o Lino pela participação dele. Então, irmão, muito obrigado, tá? Vai ser um prazer mandar a plaquinha aqui para você e parabéns pelo grande trabalho. Obrigado mais uma vez por todo o apoio aí, viu, Bruno? Vamos para cima, né? Vamos para cima. É isso aí, vamos para cima.